Fiquei feliz com minha jovem noiva, meus dias com ela passaram despercebidos e às vezes até esquecia que dia da semana era. Mas tudo mudou depois que fomos com ela a uma das partidas de futebol. Esse acontecimento me deixou com uma cicatriz enorme, e agora vou contar o que aconteceu. Olá a todos, vocês acreditam que meu noivo me deixou e fugiu com um jogador de futebol? É inacreditável que nosso noivado não significasse nada para ela, e ela abandonasse nossos planos por um cara qualquer que fizesse promessas vazias. Eu costumava ser um grande fã de futebol, mas agora perdi o interesse pelo esporte. Ela escolheu esse jogador de futebol bastante famoso em nossa cidade, em vez do nosso relacionamento. Embora ele não seja uma celebridade global, ainda é desanimador. Estou me abstendo de expô-lo publicamente devido a questões legais e ao meu medo de ser processado. Apesar das minhas emoções intensas, quero evitar problemas legais para alguém que me deixou sem pensar duas vezes. Em 2022, levei Júlia, minha noiva de 28 anos, para um jogo de futebol na esperança de passarmos bons momentos juntos. Mal sabia eu que isso marcaria o início do fim do nosso noivado. Sentada na primeira fila, Júlia não parava de desmaiar por causa desse jogador de futebol, situação comum entre celebridades. Tentei chamar a atenção dela para seus olhares constantes, expressando meu desconforto. Deixei claro para Júlia não olhar mais para ele não por insegurança, mas como uma exigência do respeito que mereço em nosso relacionamento. Apesar das minhas reclamações e advertências, Júlia continuou a flertar com o jogador de futebol que estava bem na minha frente. Frustrado, pedi que ela fosse embora, mas ela recusou, e o jogador até foi suspenso por falta de seriedade. Incapaz de suportar o desrespeito, saí do jogo abruptamente. Agora estou furioso, refletindo sobre como um jogo de futebol pelo qual paguei se tornou o catalisador para o fim do nosso noivado. É uma jornada dolorosa cheia de memórias desencadeantes. Estou pensando em me vingar para fazê-los lembrar meu nome e as consequências de suas ações, mesmo que isso signifique eu mesmo enfrentar as repercussões. Sou Bob, um administrador de empresas de 28 anos, e esta é a minha história. No estádio, quando Júlia se aproximou de mim e entrou no carro, ela pediu desculpas e prometeu não repetir o que fez. Inicialmente hesitante em ouvir, ela me convenceu de que era apenas um momento de diversão e de vivência no presente. Após seu pedido de desculpas, descartei completamente o encontro com o jogador de futebol, considerando um incidente trivial. Mal sabia eu que esse jogador de futebol se tornaria o fator central que levaria ao fim do meu noivado. Júlia merece crédito por manter discretamente seu caso com o jogador de futebol. Eu não tinha ideia sobre a comunicação deles ou sobre o caso acontecendo nas minhas costas. A vida nos ensina continuamente, revelando mais sobre as pessoas do que aquilo que aparenta. Por trás de cada máscara pode haver uma personalidade repulsiva e um caráter desprezível. 2 semanas antes de Júlia partir com seu amante jogador de futebol, seu comportamento tornou-se agitado e irritante. Embora eu suspeitasse de um caso devido ao comportamento dela, nunca acreditei que ela iria embora abruptamente. Ao discutir seu comportamento suspeito, ela rejeitou minhas preocupações, afirmando que não havia nada de errado. Ao confrontá-la, não apenas percebi que ela estava me traindo, mas também que a mulher de quem eu estava noivo tinha intenções que nunca imaginei. A distância crescente de Júlia confirmou sua infidelidade. Na tentativa de recuperar o dinheiro que gastei com ela antes de ela partir, fui superado por Júlia. Numa ligação numa sexta-feira de manhã antes de sua partida, Júlia iniciou o que pensei que seria uma conversa sobre os problemas de nosso relacionamento. No entanto, ela soltou a bomba, expressando seu desejo de encerrar nosso noivado. Apesar do meu plano inicial de fingir aceitação e recuperar minhas despesas, ela me surpreendeu ao indicar que não queria mais ficar noiva. Foi uma reviravolta inesperada, deixando-me às voltas com o fim repentino do nosso relacionamento. Júlia pronunciou as palavras: "Quero terminar nosso relacionamento". Essas palavras ficam gravadas em minha memória enquanto repasso a conversa gravada em meu telefone. Ironicamente, eu pretendia estar no controle da discussão, mas descobri que fui eu quem foi enganado e abandonado. Confuso, questionei-a sobre nosso noivado de 1 ano e planos de garantir uma casa antes do casamento. Júlia, aparentemente serena e indiferente, declarou calmamente que tudo estava acabado, sem demonstrar intenção de reconciliação. Sugeri que conversássemos pela manhã, mas ela me ignorou e saiu sem resposta. Não consegui reconhecer os sinais, talvez subestimando suas intenções maliciosas ou simplesmente vendo o melhor nas pessoas. Ela desapareceu com o jogador de futebol, sem se preocupar em me informar ou discutir sua saída.
Acordando com a casa vazia no sábado, percebi que ela levou todos os seus pertences, inclusive o anel de noivado que era da minha avó. Esta herança de família, transmitida de geração em geração, tem valor sentimental e monetário, e Júlia aceitou-a sem hesitação. Revoltado e magoado, resolvi investigar e descobri fotos de Júlia com o jogador de futebol, confirmando minhas suspeitas de infidelidade. A traição foi dura e prometi buscar vingança de maneira calculada. O jogador de futebol, desprovido de consciência, e Júlia, uma garimpeira em busca de riqueza rápida, contribuíram para o desgosto. Estou coletando informações meticulosamente antes de iniciar minha vingança. Uma atualização será lançada em breve e seus comentários serão bem-vindos. Numa atualização subsequente, expresso minha convicção de que a vingança contra Júlia será a experiência mais doce da minha vida. Júlia, revelada uma garimpeira, me abandonou por alguém mais rico. O plano de vingança está em andamento, visando tanto Júlia quanto o jogador de futebol que provarão o próprio remédio. Reconhecendo os motivos de Júlia, estou determinado a expor as suas ações. Uma atualização seguirá conforme a vingança se desenrola. Decidi retaliar Júlia e o jogador de futebol pela dor que me causaram. Com a ajuda de um amigo, descobri que atualmente eles moram juntos, têm encontros secretos e vão a jogos de futebol. Júlia trabalha em uma empresa rígida e meu plano inicial era demiti-la. No entanto, os meus amigos desaconselharam ações extremas, por isso optamos por uma abordagem mais sutil. Com as senhas de Júlia que eu ainda tinha, entrei em seu grupo de trabalho e enviei mensagens de texto acusando-a de comportamento inadequado com seu chefe. Em 2 dias recebi a notícia de que ela havia sido demitida. Não senti nenhum remorso. Na verdade, fiquei exultante porque meu plano estava funcionando. Esta foi apenas a primeira fase e eu queria garantir que Júlia e o jogador de futebol enfrentassem consequências. Meu próximo objetivo era fazer com que eles fossem despejados do apartamento. Apesar da dificuldade, por se tratar de uma área residencial, estava determinado a prosseguir. Consultando Freons com experiência em tais assuntos, descobri que investigar Júlia e o jogador de futebol apresentavam riscos de segurança para os residentes era crucial. Para conseguir isso sem revelar minhas intenções, passei dias traçando estratégias com especialistas. Demorou, mas finalmente desenvolvemos um plano. No entanto, a execução exigiu paciência e fui informado de que poderia levar até 2 semanas para ver algum progresso. Por enquanto, preciso me concentrar em outras tarefas. É aqui que termina a atualização de hoje, pois tenho muito trabalho pela frente. Manterei todos vocês informados sobre os desenvolvimentos. Na segunda atualização, expresso exaustão, reconhecendo que a vingança é mais difícil do que eu esperava. Compartilharei mais detalhes na próxima atualização conforme a situação se desenrola. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários e farei o possível para responder. Vejo você em breve. Terminar este capítulo da minha vida parecia fácil quando pensei nisso, mas executar o plano de vingança revelou-se mais desafiador do que o previsto. É engraçado como a nossa imaginação pode nos enganar, fazendo com que tudo pareça simples em nossa mente. Antes de me aprofundar na atualização, quero expressar minha gratidão por todos os comentários. Embora alguns de vocês discordem da minha decisão de vingança, aprecio as diversas opiniões e não me ofendo com o julgamento que posso receber. Pessoas diferentes têm habilidades distintas de resolução de conflitos, e as minhas podem ser mais complicadas e intencionais. Dada a minha situação, por favor, tenha paciência comigo e seja gentil enquanto navego nesta fase. Garanto-lhe que não pretendo causar danos físicos. Eu simplesmente preciso disso para que meu fechamento siga em frente. É a minha maneira de lidar com a situação. Agora, deixe-me atualizá-lo sobre as últimas semanas. Embora eu tenha prometido uma atualização anterior, desafios imprevistos surgiram ao longo do caminho. É seguro dizer que buscar vingança tem sido uma jornada difícil. Houve momentos em que quase desisti, mas persisti. Meus amigos e eu chegamos a um acordo com as pessoas que contratamos para abordar Júlia e o jogador de futebol. Os detalhes do plano deles são complexos e eu não compreendi totalmente, mas eles me garantiram que seria legal e sem danos físicos. Após 2 semanas de comoção orquestrada no apartamento, os vizinhos reclamaram aos zeladores do imóvel. Os contratados conseguiram fazer com que Júlia e o jogador de futebol adotassem comportamentos inusitados, possivelmente envolvendo um clube. O resultado foi uma má conduta extrema, levando ao seu despejo devido a preocupações de segurança apresentadas aos vizinhos. Saber da partida deles me trouxe uma sensação de encerramento e comemorei com um copo de uísque. Os esforços valeram a pena e eu finalmente pude seguir em frente.
A intenção por trás de orquestrar o despejo do apartamento não era deixá-los desabrigados, especialmente considerando a riqueza do jogador de futebol. Eu sabia que ele poderia facilmente pagar uma estadia em um hotel luxuoso, mas meu objetivo era abalar o conforto deles e fazê-los questionar a viabilidade de seu relacionamento. Além disso, eu queria manchar a reputação do jogador de futebol espalhando boatos entre os vizinhos, levando a discussões que alcançassem um público mais amplo. Meus cálculos se mostraram corretos quando as pessoas começaram a falar e o jogador de futebol até perdeu um jogo, o que eu sabia que iria incomodar Júlia. Embora eu entendesse a possibilidade de meu plano sair pela culatra, causando consequências indesejadas, não estava disposto a arriscar danos graves. Por isso, tomei a iniciativa de iniciar os rumores sozinho. Esclareço que o jogador de futebol é conhecido localmente, não globalmente, para evitar mal-entendidos. Comecei a espalhar boatos entre seus companheiros, a torcida e até mesmo os treinadores, sem divulgar os detalhes. Esses rumores levaram seu treinador a questioná-lo sobre a influência da garota em relação a Júlia. Antes que surjam acusações de crueldade, quero destacar o investimento substancial que fiz na vida de Júlia antes mesmo do nosso noivado. Apoiei ela e sua família, cobrindo as contas dos problemas de saúde de sua irmã, e ela morava comigo sem pagar aluguel, há um período considerável. A dor que sinto vem da constatação de que merecia um tratamento melhor. A decisão de buscar vingança se baseia no reconhecimento de que mereço mais do que Júlia me deu. Voltando ao assunto principal, descobri que o jogador de futebol enfrentava problemas relacionados ao time devido à sua associação com Júlia. Os futuros jogadores e times de futebol dependem fortemente da percepção do público e do apoio das torcedoras, e qualquer reputação negativa pode impactar a venda de ingressos e a popularidade. Os rumores sobre o despejo do jogador de futebol por questões de segurança aumentaram o drama, causando tensão no relacionamento de Júlia e do jogador de futebol. Este desenvolvimento agradou-me, pois pretendia tornar público o relacionamento deles e posteriormente envergonhar os dois. A próxima fase do meu plano envolve envergonhar Júlia publicamente e afetar indiretamente o jogador de futebol. Executei parte desse plano demonstrando publicamente afeto por Júlia no estádio para deixar o jogador de futebol desconfortável. Apesar de testemunhar isso, ele optou por continuar suas ações. Meu objetivo é dar uma lição para Júlia sobre não descartar o trabalho árduo de outra pessoa e conscientizar o jogador de futebol sobre as consequências de suas escolhas. Tenho a forte sensação de que Júlia pegou o anel que para mim tem um valor sentimental. Quando terminou abruptamente nosso relacionamento sem dar qualquer explicação ou motivo, apesar de sua infidelidade. Buscar vingança legal tem sido bastante satisfatório para mim, e estou aguardando ansiosamente a fase final do meu plano de vingança. Mesmo tendo tido prazer nesse processo, não posso negar que buscar vingança contra alguém pode fazer você perder uma parte de si mesmo. Independentemente disso, desde que isso garanta que Júlia e seu parceiro jogador de futebol enfrentem as consequências, estou preparado. Eu só quero que esta conversa termine para que eu possa seguir em frente corretamente. Estou cansado de pensar em Júlia e planejar meus próximos passos. Tornar esse processo mais rápido é meu objetivo principal e já fiz um esforço para responder aos comentários anteriores. Buscar vingança não é fácil, por isso agradeço sua paciência. Obrigado a todos por seu tempo. Na terceira atualização, expresso minha gratidão pelo apoio e humor dos leitores, reconhecendo que a situação, embora potencialmente divertida para quem está de fora, não é tão engraçada quando vivenciada pessoalmente. Revelo que o humor é um mecanismo de enfrentamento para mascarar a raiva e a dor. Marca a atualização final e uma celebração dos resultados alcançados através dos esquemas de vingança. A tentativa inicial de manchar a reputação de Júlia deu errado, quase sendo pega durante o processo. Com a ajuda de amigos que simpatizaram com a minha situação, reestruturamos o plano. Apesar da execução imperfeita, estou satisfeito com o resultado, pois é melhor do que aquilo que poderia ter acontecido se as coisas corressem mal. A atualização termina com a expectativa de seguir em frente após a fase final. O jogador de futebol e Júlia enfrentavam problemas no relacionamento, mas evitei pedir detalhes para não levantar suspeitas. Reuni informações discretamente de fontes próximas a eles e me concentrei em meu plano de vingança. Depois de dias e semanas de elaboração de estratégias, consegui obter fotos e coloquei-as discretamente no quarto compartilhado. As fotos causaram um caos significativo quando o jogador de futebol, ao ver Júlia com seu companheiro de equipe, entrou em uma briga acirrada, acreditando ter sido traído.
Despotismo e investigação que inocentaram o companheiro, as tensões persistiram e o jogador de futebol enfrentou consequências, sendo proibido de jogar e treinar por 5 partidas. O treinador, percebendo uma energia negativa, pretendeu motivar o jogador de futebol, aumentando a minha satisfação. Como era de se esperar, o jogador de futebol voltou furioso para o quarto do hotel, gerando um confronto com Júlia. Antecipando isso, reservei um quarto no hotel para testemunhar os acontecimentos em primeira mão. Mantendo-me discreto devido à segurança do hotel, posicionei-me no lobby e em 30 minutos, Júlia, visivelmente chateada e carregando uma mochila, correu para o lobby, indicando um rompimento. Aproveitando a oportunidade, me revelei para Júlia, que ficou chocada, e sem permitir que ela reagisse plenamente, peguei sua mão e retirei a aliança de noivado. Verifiquei meu anel, aliviado ao descobrir que não estava danificado, ela não o havia mexido. Considerando uma ação legal caso tivesse sido alterada, Júlia apontou para mim, acusando: "Você é quem tornou nossas vidas miseráveis só porque eu te traí." Ouvi-la admitir a traição me deixou surpreendentemente feliz. Eu sorri e disse que ela merecia tudo. Com isso eu não tinha motivos para ficar no hotel, pois havia executado minha vingança com sucesso, transformando a vida de Júlia e do jogador de futebol em um caos. Garanti que Júlia perdesse o emprego e terminasse com o jogador de futebol por quem ela me trocou. O jogador de futebol enfrentou consequências, perdendo a elegibilidade para 5 jogos e tendo uma reputação manchada na nossa cidade. Na minha opinião, fiz um trabalho louvável. Com isso concluo este capítulo da minha vida. Obrigado pelos comentários e apoio. Adeus a todos.